Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos de volta agora com o segundo bimestre, né? E nós vamos falar sobre regras de nomenclatura. As regras de nomenclatura foram criadas pela IUPAC, né, que é a Organização Internacional de Química Pura e Aplicada. É um órgão responsável por sistematizar essas regras de nomenclatura. Pessoal, de início nós vamos falar sobre as regras gerais, tá? Por que regras gerais? Existem regras de nomenclaturas específicas para os águas, para os fenóis, né, ácidos carboxílicos, cetonas, enfim, pessoal. Então a gente vai falar sobre a regra geral primeiro e depois a gente vai ver como é que se dá as regras de nomenclatura para os outros tipos de compostos orgânicos pertencentes a outras funções orgânicas, certo? Bom, pessoal, a gente tem aqui o exemplo de alguns nomes do nosso cotidiano, né? A nomenclatura que não é oficial, criada pela IUPAC. E aí, como primeiro exemplo, a gente tem aí o ácido fórmico, que é um ácido encontrado no veneno de certas formigas. Mais à frente, aí onde a gente tem fórmula, a gente vai ter aí a formulazinha do composto orgânico, certo? Logo abaixo a gente tem aí o ácido acético, né, que vem do latim aceton, azedo, ácido láctico, que vem do leite, e álcool metílico, né, do grego met, vinho, mas ele madeira. Então, pessoal, são alguns exemplos de uns nomes que não são nomes oficiais criados com base na sistemática estabelecida, né, pela IUPAC. São nomes do nosso dia a dia. Então, esses nomes a gente não utiliza, né, na regra de nomenclatura, pessoal. Vamos adiante. Bom, aqui nós temos uma tabelinha mostrando, né, como é organizada a nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, pessoal, o início da palavra ele deve começar com a quantidade de carbonos existentes na cadeia principal, tá? Então, estamos falando de regras de nomenclatura de compostos orgânicos. Para ser orgânicos, para ser um composto orgânico, a gente viu que tem que ter carbono na sua estrutura. Então, o carbono é o principal elemento, né, que vai compor um composto orgânico. Pronto. Se na cadeia existe apenas um carbono, a gente vai colocar, na hora de dar nome ao compostozinho, a gente vai colocar o prefixo met. Se for 2 carbonos, et. 3 prop, 4 but, spent. Vai ser quando a gente tiver 5 carbonos, hex6, hept7 e assim por diante, pessoal. Então você vai contar quantos carbonos existem na cadeia principal e aí você vai colocar o nomezinho de acordo com a quantidade, tá? Então, o prefixo indica o número de carbonos. O infixo, ele vai dizer qual tipo de ligação existente entre os carbonos. Se entre os carbonos da cadeia principal existem apenas ligações simples, você vai colocar o infixo an. Se existe ligação dupla, em. Se for tripla, in. Se for duas ligações duplas, dien. E se for duas ligações triplas, você tem di-in, certo? E o sufixo? O sufixo vai variar de acordo com a função orgânica. A terminação desse sufixo que está na tabela é O, porque se aplica a um hidrocarboneto, tá? Então, quando for um hidrocarboneto, terminação O. Se fosse um sufixo, vai ser o grupo funcional, tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de grupos funcionais, né? Se existe só carbono e hidrogênio na cadeia, a gente vai ter um hidrocarboneto. Mas, se a gente tem agora, olhando para essa tabela aqui, ó, ácido carboxílico, se a gente tem esse grupo funcional, que vai ser uma carbonila ligada a uma hidroxila, a gente vai ter um ácido carboxílico, tá? Então, isso aí a gente vai ver mais detalhadamente, né, depois. Bom, vamos agora para o exemplo de como se aplica, né, essa regra de nomenclatura.
Nós temos aí o exemplo de um composto orgânico que tem 2 carbonos. Então a gente vai lá. Qual é o prefixo para um composto orgânico que tem 2 carbonos? Então vamos contar quantos tem. Nós temos 1, 2. Então met, et. Tá? Então nós temos um et. Pessoal, entre os 2 carbonos existe um tracinho aí que é o tipo de ligação. Então a gente vai chamar de an. Et porque são 2 carbonos, an porque a gente tem a ligação simples entre os carbonos. Bom, e a terminação, o sufixo, vai ser o quê? Vai ser O. Porque se a gente analisar a cadeia, você vai ver, né, a gente vai ver que é um hidrocarboneto. Ou seja, temos apenas carbono e hidrogênio. Então, etano. Por que etano? Et porque são 2 carbonos, an porque é a ligação simples existente entre os carbonos e O porque é um hidrocarboneto. Ó. Então, juntando todo mundo fica etano. Ok, pessoal? Vamos ver se segundo exemplo, aí abaixo, né, que é o do propeno. Vamos contar o número de carbono utilizando o prefixo met, et, prop, ou seja, 1, 2, 3. Então, met, et, prop, vai ser um prop. Beleza, prop mais en. Por que en? Porque existe uma dupla ligação entre os carbonos, então propen. Beleza, a qual função orgânica ele pertence? Ele é um hidrocarboneto, ele é um álcool, ele é um ácido carboxílico? Bom, nesse caso específico, trata-se de um hidrocarboneto. Então, por ser um hidrocarboneto, terminação O. Então, fica aí propeno, prop, porque a gente tem 3 carbonos na cadeia, en, porque tem uma ligação dupla entre carbonos, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, fica propeno. Vamos adiante. Bom, pessoal, aí a gente tem o primeiro. Vamos olhar esse primeiro composto orgânico, CH4. É o metano. Met, porque só é um carbono, então met. An, porque é um composto orgânico que faz apenas ligação simples. E O, porque você só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Então, metano. Eteno. Et, porque são 2 carbonos. Esse segundo composto que a gente está analisando, tá, pessoal? Esse segundo composto. Então, eteno. Et, porque são 2 carbonos. En, porque nós temos a presença de uma ligação dupla entre os carbonos. E terminação O, porque é um hidrocarboneto. Olha o terceiro exemplo. Nós temos uma ligação tripla agora entre os carbonos. Então, vamos contar. 1, 2. 2 carbonos. Então, fica met, et. Beleza. Et porque são 2 carbonos. In porque nós temos uma ligação tripla. Então, quando for tripla, é in. E O porque é um hidrocarboneto. Então, fica etino. Beleza. Então, nós temos esses 3 tipos de ligações. Se for só ligação simples, an. Se for ligação dupla, en. E se for ligação tripla, in. Tá, pessoal? Beleza. Vamos agora para o quarto exemplo. Met, et, prop. Né? O prop. Porque nós temos 3 carbonos. An porque só tem ligação simples. E O porque é um hidrocarboneto. Então, vai formar aí o nome propano. Tá, pessoal? Então, esses foram os exemplos de regras de nomenclatura com diferentes tipos de ligações e que trata-se de hidrocarboneto. Vamos para esse quinto exemplo. Propanona. Vejo que agora eu tenho uma terminação diferente. A terminação é ona, porque trata-se de uma cetona. Tá, pessoal? Só que a gente vai entrar em detalhes, a gente vai aprofundar mais depois que a gente vê as regras de nomenclatura gerais. Tá? Então, nós vamos falar agora sobre a terminação desses outros compostos orgânicos não. Pessoal, eu vou cancelar esse vídeo aqui e depois eu dou continuidade com a regra de nomenclatura de cadeias ramificadas, tá?